Bom dia, mais um trail run hoje. Sextou com um dia de sol, super gelado, tipo 5 graus, 6 graus. Tô de manga curta aqui, ó. É que eu venho com agasalho, aí eu guardo na minha mochilinha aqui, que não dá pra correr de agasalho, né? Meio com aqueles corta-ventos só pra manter um pouquinho a temperatura mais quente. Depois, filho, comece no frio mesmo, passo o perrengue no começo da corridinha aqui, senão eu não aguento. Começo a transpirar tanto, cara. Cara, esse laguinho, há vários e vários vídeos atrás, ele tava tudo congelado aqui. Ficou por meses congelado. Saudades. Eu até pulei em cima dele uma vez, quase caí. Tô feliz, quero só correr um pouco, curtir aqui a natureza, fazer meu treininho aqui na matinal, curtir um pouco a vista. Tem acontecido umas paradas no trabalho, mas sei lá, tô mó de boa hoje. Mais tarde eu vou ter minha aula na pós, que, diga-se de passagem, tá sendo uma jornada maravilhosa. Na logoterapia, uma busca de autoconhecimento da pessoa humana. A gente aprender sobre a terceira escola vienense de psicoterapia, da análise existencial de Viktor Frankl. Uma coisa incrível. E hoje estou abençoado por um dia de sol, apesar de estar muito cedo ainda. Vai fazer um dia lindo, fazendo o que eu gosto, que é correr no meio do mato. Fazer uma trilha legal hoje. Essas plantinhas tão lindas, cara. Agora começa a aparecer um monte de plantinha, essas flores, na verdade. Sinal que a primavera chegou pra chegar. Já chegou, porém ainda continua um gelo. A noite faz muito frio, cara. Eu sempre falo, cara, eu passo mais frio na primavera do que no inverno. Porque a gente vê o sol saindo, né? Puta, até dá uma esquentadinha durante o dia. Você fica até... Dependendo do sol, tá... Você até tira o casaco, cara. Mas faz um gelo. Basta vir um ventinho que... Então na primavera tem muita mudança de temperatura, cara. Você não sabe o que você usa. Casaco, tira o casaco. Você fica nessa, cara, é um saco. E os passarinhos não param de cantar, né? Ei, coisa boa. Há 2 dias atrás eu tive um sonho que, meu Deus, foi muito estranho. Por quê? Eu senti... Eu conversei com algumas pessoas, ninguém sentiu, mas eu acordei no meio da noite, estava tremendo tudo. Tava tendo um terremotozinho, um tremor. Eu não sei o que é. É um tremor aí. Só que qual que foi a parada? E aí foi um bagulho assim... sinistro. Tipo... Mas antes de falar... Eu vou falar uma coisa. Você lembra daquele filme A Origem? Leonardo DiCaprio, né? Com sonhos. Então, eu preciso fazer um paralelo sobre o filme. Não tem aquela coisa de quando você tá em vários sonhos ao mesmo tempo? Aquela parada da física. Então, por exemplo, você... É muito louco, né, cara? Não dá pra falar isso. Mas é... Quando uma coisa acontece em um sonho, por exemplo... Se eu tô aqui correndo, eu caio, por exemplo. E se eu tô dentro desse sonho... Então se eu cair dentro do próximo nível do sonho... O fato de eu cair, né, gera um... Né, eu caio, então... Se eu estiver num próximo sonho andando... Pode vir uma mudança brusca, né? Pode vir um vento, alguma coisa acontece no próximo sonho. Por causa da física. E é isso que o filme mostra também, né?
Naquela cena que eles estão no carro dirigindo, o carro se move, chacoalha. Aí dentro do próximo sonho, eles estão numa montanha e cai uma avalanche. O que causou a avalanche foi o carro em movimento no outro sonho anterior. Nossa, só de falar isso já começa a ficar embananado, porque é muito sério, é muito complexo o negócio, mas é incrível, né? Então, comigo aconteceu isso, cara. É muito difícil explicar em palavras. Eu vou precisar caminhar, senão eu não consigo falar. Tem uns bichos ali andando. Eu tava então dormindo na minha cama. A minha cama, eu não tenho cama, só tenho um colchão. Então eu tô direto no chão, né? Tô em contato com o chão. A superfície de contato é maior. O que acontece? Eu tava dormindo profundo, tava tendo um sonho delicioso, né? Diga-se de passagem. Dormindo. E eu tava sonhando. Eu comecei a sentir um tremor vindo da terra, né? Na vida real. Eu não estava sonhando, eu estava na vida. Eu estava sonhando, mas eu senti um tremor vindo do mundo real. E aí eu comecei a ficar naquela coisa que você começa a acordar um pouco. Você fica entre sonhando acordado, sabe? A parte física, eu tava sentindo embaixo de mim, tremendo. Porém, eu tava dentro do sonho ainda. E só que eu não sabia se eu tava sonhando só ou só tava acordado. Então eu tava nessa ambivalência, assim. Eu estava sonhando. E aí qual que era o meu sonho? Eu não lembro exatamente. Mas eu tava tipo na minha casa, dentro do sonho. E em alguma situação que eu não vou lembrar agora, que agora já faz um tempinho. O tremor começa a aumentar, cara. Começou a aumentar. Eu vou pra cá, peraí. Então o tremor começa a aumentar. E eu no sonho começo a sentir isso. Mas a sensação que me deu é que no sonho a gente fica mais sensível às coisas que acontecem no mundo real. No meu caso, como eu tava sonhando, dormindo ali, só que tava acontecendo um mini terremoto, cara. Um tremor na terra. Isso era altas horas da madrugada. Então eu senti esse tremor. E dentro do meu sonho eu comecei a ver a física mudar. Nossa, cara, é muito estranho. Eu comecei a ver a física mudar dentro do meu sonho. Como eu tava meio sonhando e meio acordado, eu tipo tava de olho fechado, eu acordado, só que eu não queria abrir o olho. Eu tava com medo do terremoto em si, na vida real. E ao mesmo tempo eu me vi no meu sonho. Aí, pelo fato da física no mundo real tá acontecendo, no sonho eu começo a me ver sendo influenciado, só que mais forte, né, pela física que estava acontecendo na vida real. No sonho isso a potencializa. Então eu fiquei com medo, cara. Eu me sentia que eu tava dentro da minha casa com um pouco de pânico, assim, uma certa angústia vindo do terremoto e eu não sabia o que fazer. Eu lembro que eu comecei a meio que dar uns gritos assim no sonho, sonhando. Eu quase comecei a gritar na vida real. Mas eu tava meio que assim, não, eu tô sonhando, fica quieto, deixa a coisa acontecer. Só que, cara, eu não sei quanto tempo isso durou. E é aquela coisa do sonho, né? No filme Na Origem, eu não conseguia lembrar sobre essa coisa do tempo, quanto tempo tava passando. Pra mim passou muito tempo. Tanto no filme, né, Da Origem, eles falam, né, cada level de sonho é muito mais, o tempo demora muito mais, né, do que no sonho anterior. É muita loucura, já não lembro de nada, cara, tá difícil falar isso, porque é muito abstrato. Mas parece que essa teoria, não sei se é teoria que eles falam no filme, mas eu senti que isso é real, cara. Eu comecei a ter esse sonho e foi influenciado pelo tremor que estava acontecendo na Terra, aqui no mundo verdadeiro. E aí, cara, isso mexeu demais comigo. Eu fiquei angustiado.
eu não sabia o que fazer. Enquanto eu tava meio acordado, como eu tava meio acordado e meio sonhando, eu não sabia, será que eu acordo de uma vez e que eu queria sentir o tremor da terra? Que eu não sabia se era um sonho, mas eu senti tremendo o meu colchão. Era totalmente real, cara, eu não tô alucinando. Só que ao mesmo tempo eu queria continuar no sonho pra ver como é que o sonho ia se desenrolar. Ah, é muito estranho, cara, muito estranho. Uma sensação absurda. A única coisa que eu consigo levar... Não, tô aqui. Dessa experiência que eu tive foi... Eu acho que... Eu não sei, mas essa coisa do filme, da origem... Pra mim... Totalmente real. Porque assim, diz que a gente sonha todos os dias, né? Eu não lembro todos os meus sonhos. Eu durmo muito bem, geralmente. Eu durmo. Às vezes eu acordo na madrugada, fazer um xixizinho ali rápido. Mas eu vou dormindo. Se eu sonhei ou não, não lembro muitas vezes. Mas essa coisa do filme, que eles falam no filme mesmo, né? Do tempo. Eu senti que é bem real isso, cara. A gente sabe que quando a gente acorda de um sonho, quando você levanta, aqueles 5 minutos na vida real, que parece, durou horas no sonho, sabe? A gente sabe, a gente acorda sempre no sonho já no fim. Já acontecendo 1000 coisas em 3 minutos, só que parece que durou 10 horas, sabe? É uma loucura isso, cara, esse mundo dos sonhos. É muito abstrato. Até hoje a gente não entende direito isso. Só que assim, essa minha experiência que eu tive, cara, foi muito real. Eu lembro, como eu tava dormindo no chão, como eu disse, a minha cama não tem cama, é só um colchão no chão, né? Então, por eu ter mais superfície de contato com o solo, eu senti tudo vibrando, meu peito aqui. E eu lembro do tremor começar a diminuir aos poucos. E um barulho meio estranho, cara. Um barulhinho meio... Aqueles barulhos de... Eu não sei explicar. Um barulho que não era muito natural. Mas se fosse natural, seria um barulho que eu nunca tinha ouvido antes. Que seria esse barulho do terremoto. Eu senti que teve um barulhinho desse terremoto. Não terremoto, né? É um tremor, né? Que chama. Teve um terremoto na Tailândia aí, faz pouco tempo, né? Só que quando é abalo sísmico, né? Quando é menor, em menor escala, se não me falha a memória. Eu tive a percepção desse barulho do terremoto, mas não só por estar tremendo as coisas, o barulhinho de estar tremendo uma mesa. Parece que eu vi o barulho vindo do terremoto, da terra. E eu lembro dele diminuindo. À medida que ele ia diminuindo, meu peito aqui tava tremendo menos. Como eu tava deitado, né? Semi-acordado, dormindo. Eu lembro uma sensação aqui no meu peito. O colchão tá tremendo no meu peito aqui. E isso ia diminuindo aos poucos. Quando acabou, cessou o movimento todo. E o barulhinho ficou... Aí, cara, eu tava tipo assim, eu quis acordar de verdade, tipo, abrir o olho. Aí eu fiquei prestando atenção, talvez alguém dos meus vizinhos estavam berrando, alguma coisa, sei lá. Mas nada tava acontecendo, tava um silêncio só. Aí eu acordei, cara, eu não sei que horas que era, eu nem quis olhar o relógio. Eu vou chutar entre 3 e 4 e meia da manhã. Mas foi uma experiência muito assustadora. Muito assustadora. Sobre essa coisa do sonho, né? Realmente isso é verdade, cara. Eu vivenciei isso na pele, através dos movimentos, dos abalos sísmicos que estava acontecendo. Eu senti isso na minha pele. Eu falei isso tudo para chegar nessa conclusão que parece que a física do mundo real interfere nos sonhos, cara. E é assim, de boa, eu não sei, eu não tenho palavras para descrever isso, porque se você vivenciar isso uma vez na sua vida,
fala comigo. Porque eu não sei se tem nome. Isso é apenas uma experiência que eu tive. Não acho que foi nada espiritual, nada dessas coisas. E teve um abalo sísmico sim, porque nesses últimos 2, 3 meses, aqui no Canadá, onde eu moro numa ilha, a gente tá vendo relatos de abalos sísmicos acontecer de vez em quando. Eu já tô aqui há uns 3 anos, nunca tinha havido nada. Nunca tinha presenciado nenhum tremor, nada. Nesses últimos 2 meses, cara, já aconteceu uns 3. Muito estranho, né? Tá acontecendo bastante frequente, parece. Aqui não é um lugar que tem muito, se não me engano. A gente tá um pouco próximo da... Entre aspas... Bom, comparando com o Brasil, a gente tá bem do lado da Califórnia, né? Que aí tem aquele... Uma falha ali gigantesca, né? Parece que lá tem bastante tremor, enfim. Tanto é que quando tiver aquele Big One que eles falam, vai destruir tudo aqui, parece. Não é se, é quando. Vai acontecer um dia isso. Já vi gente falando que até esse ano. Não só isso, quando eu tava acordando no meu sonho, começou a passar um filme na minha cabeça. Parece que era um aviso. E aí eu tava relatando pras pessoas, eu pensando comigo mesmo, com a minha família. Ó, gente, tô com medo aqui. Tá começando a tremer meio estranho aqui a terra. Tô voltando pro Brasil amanhã. Comecei a meio que falar pra mim mesmo, assim, na cabeça. Eu me imaginei falando com meu irmão, para não assustar minha mãe, né? Porque minha mãe ficaria assustadíssima, cara. Falar um negócio desse, sabe? Tá começando a tremer a terra. Deus me livre. Eu tenho que proteger a senhora. Mas, velho, vou te falar que eu não consigo explicar, gente. É uma coisa muito estranha. Foi uma experiência muito sinistra. Tipo, da hora de passar por isso, mas é muito difícil explicar. Como tem esse filme da Origem, cara. Se você viu esse filme, que tenho certeza que você viu, é aquilo mesmo. Então quando você tá no mundo real, você se chacoalha ali, parece que isso influencia do sonho, você vê as coisas mudando, a gravidade, né? A física mudando. Mano, é muito estranho. Enfim, esse é o relato aí de hoje. Uma baita experiência. Uma baita experiência, juro por Deus. Se um dia vocês aí passarem por isso, por favor, falem comigo. Cheguei numa mata fechada aqui, cara. Trilha nova, não conheço onde eu tô. Lugar bonito. Difícil de passar alguns pontos. E tá tendo muita bifurcação. Não sei se eu tô... Se eu devo voltar logo mais, porque... Não quero me perder também, cara. Mas olha que delícia. Só tem uma paz maravilhosa. Tem ninguém aqui. Tô sozinho. Quando você tá explorando trilhas novas, assim, sozinho, dá um... Eu sempre tenho um medinho, cara. Dá uma sensação. É diferente. Você corre na cidade, né? Tudo muito fácil, muito previsível. Você vê tudo, sinalização. Por isso que é legal fazer trilha assim. Você tem que prestar muito mais atenção nos seus arredores. Quem faz o caminho é você. Não, aqui não tem trilhas demarcadas, né? Como eu tô fazendo aqui. Mas ó, você tem que ficar esperto. Às vezes você se perde um pouco. Só pelo fato de ser um caminho novo, fica meio... com medo assim, às vezes eu tenho um pouquinho de medo. E claro, estar sozinho é diferente. Mas vou te falar, tô ouvindo uns barulhos, é meio estranho aqui. Não sei o que tá acontecendo, cara. Eu sempre acho que vai ter um urso em algum lugar me esperando, né? E eu só vi um urso uma vez aqui. O bicho até me viu, me ignorou e foi andando. Não aconteceu nada. Lindo demais, é uma mata muito fechada aqui. É como se fosse um bosque. Bosque não, é uma floresta, né? Que tem 1 zilhão de quilômetros de trilhas, tudo meio que se interliga, que é difícil. Eu só tô aqui porque também eu tenho um GPS, né? Realmente ela ajuda muito. Se eu não tivesse GPS, eu ia usar minha estratégia que demora, né? De você ir um pouquinho e volta. Vai um pouquinho e volta.
Até você ir memorizando o caminho com a cabeça. Olha só o sol lindo. Aqui, ó. Agora eu corro nesse estradão. Uma delícia aqui. Curtindo essa vibe, cara. Olha como é legal isso. Cara, já pensou quem mora num lugar assim? É maravilhoso. Isso me lembra sempre, interior de Minas, sul de Minas, região de Monte Verde, São Bento, Sapucaí, aquelas regiões ali, extrema, enfim. Você vai andando, sempre tem aquelas montanhas assim do lado. Aqui não tem a montanha exatamente, mas é muito gostoso, cara. Morar num lugar mais assim, afastado. Pra mim esse é o grande luxo. Afastado dos grandes centros. Ter sol. Bastante ar puro pra respirar, cara. Não tem coisa melhor. E hoje eu tô nessa sexta-feira abençoada. Não tô trabalhando hoje. Tô só curtindo aqui um pouquinho da vibe. Estamos seguindo bem a fundo aqui dentro da mata. Eu já tô voltando e já acabo aqui o filme. Cara, é um bosque aqui, ó. Tá começando a bifurcar as trilhas, tudo pra... aqui começa a ficar estranho. Vai pra lá, vai pra lá. Eu não vou fingir que eu sei esse mapa, porque eu não tenho ideia onde eu tô. Muito legal vir correr quando você tá num lugar novo, como eu disse, cheio de surpresas. Às vezes você fala assim, volta, volta, para. Eu fico pelo menos brigando comigo interno. Pô, tô com medo já aqui, tem que voltar, cara. Não quero me perder. Eu tô bem longe, na verdade. Ali tem mais pra lá um campo de golfe. Não faço ideia onde eu tô, mas vou voltar seguindo o GPS agora. Ó quanta raiz tem no chão. Imagina isso aqui tudo mexendo, parece um monte de cobra, cara. Assustador, né? Só raiz, só raiz, só raiz. E a pontezinha que cai. Momento de silêncio agora. Subindo forte. Já estou retornando para o, se Deus quiser, o começo. Tá dando em torno de 7 km. Até eu chegar à linha de começo vai dar uns 15, 17, eu acho. Aquilo, eu não conhecia aqui, por exemplo. Não conheço, estou numa região totalmente diferente. Não tem ninguém aqui, não tem um ser humano. Todo mundo para seus trabalhos ou aqui divertindo. Com responsabilidade sempre. Hoje é meu dia de folga, eu mereço vir pra cá. E vou te falar, tô com as pernas bem moídas, cara. E de fato, eu trabalho o dia inteiro, não só em pé. Se fosse só em pé, tudo bem. O problema é que eu carrego peso durante 8 horas sem parar. Saco, com quilos e quilos de roupa, e joga. É um puto workout, né, cara? Tô até que mais forte me sentindo, mas meu Deus do céu, aquilo me destrói. Ó, aqui eu me perdi já. Aqui ou aqui? Sinceramente eu não lembraria. Mas pelo GPS é pra esquerdinha. Graças a Deus eu tô com GPS, por isso que eu me arrisquei tanto hoje. Ó o lamaçal. Olha o lamaçal que fica. Eu vou sair por aqui pela tangente, tá ligado? Que acho que agora começa a parar de chover. Chove muito até meados de abril. Março, abril, maio, ainda chove. Aí quando começa a parar de chover melhora tudo. Tudo fica sequinho, delícia. Bom, galera, vou ficando por aqui. Obrigado por ter assistido o vídeo. De fato, esse sonho que eu tive, comentem. Vamos trocar mais ideias sobre isso. Porque foi uma experiência inenarrável que eu tive na minha vida. Algo único.
esse sonho mudou minha percepção do mundo dos sonhos. De fato, o filme A Origem está certo. De verdade. Galera, dá um like aí no vídeo. Se inscreva no canal aí, vai me ajudar bastante. E se Deus quiser, até o próximo.